boa tarde. Deixa eu te apresentar, então. Esse é o Carlos Alexandre Tiguim, que é museólogo, e ele tem um trabalho grande que ele vai falar uma parte dele aqui para vocês. O espírito aqui dessa disciplina é falar um pouquinho de, eu chamo ela de discografia, na impossibilidade de chamá-la de museologia, porque museologia é uma ciência e isso aqui a gente não vai tratar dessa ciência, então seria muito grande chamar a disciplina de museologia. Então eu chamo de discografia, mas na verdade a gente tenta ver todos os campos que estão envolvidos nessa discografia e acaba tocando em muito na museologia, que é esse grande guarda-chuva que abriga essas coisas todas, né? Aí a gente vai ver também coisas sobre curadoria, montagem de exposição, que eu acho que talvez você fale alguma coisa. O que mais? Segurança, tudo que eu puder chamar alguém para falar. Vou programar algumas visitas, estou programando já em alguns museus para falarem das exposições que estão em curso, do processo de montagem. Depois eu quero tratar disso com vocês no final dessa apresentação. Eu quero já falar o que está agendado para vocês já anotarem na agenda de vocês, tá? E também quero falar sobre a AEX, que é uma atividade que todas as disciplinas agora têm que ter e vocês têm que ter uma carga horária delas. Então a gente tem que pensar essas atividades em conjunto, porque a AEX é uma atividade de extensão, dá só esse tempinho, que a gente tem que fazer com a comunidade, seja quem for da comunidade, pode ser os nossos familiares, a gente trazer para fazer uma atividade, mas tem que ser uma coisa além da aula. Todas as disciplinas agora tem que ter 8 horas semestrais em cada disciplina, ou seja, são 2 dias de aula, né? Só que nesse semestre a gente já tem metade disso resolvido, então a gente vai ter que pensar uma atividade depois. Eu já estou com algumas ideias, mas eu quero abrir porque tem que partir de vocês, porque vocês vão conduzir essa atividade, tá? Para ela se configurar enquanto a AEX tem que ser algo pensado em conjunto, praticado em conjunto, não só com o professor, e com a comunidade. E a extensão que caracteriza ela é essa ponte, universidade e a sociedade, né? E é uma via de mão dupla também, né? A gente também, em tese, deveria receber coisas. Então, a proposta tem que ir nesse sentido, ser algo que conjugue as duas vontades. Assim, né? Mas então, voltando aqui, o caso Alexandre é museólogo, então eu vou deixar você para fazer uma apresentação mais detalhada, porque eu sei dessa sua formação de museólogo, mas você, por favor, se apresente. Antes eu queria te falar que essa questão da aula do nome, talvez você possa estudar uma nova tecnologia, que é a museografia. E aí pode estar um pouco mais acoplada para... A minha implicância com museografia é que acho que fica muito lembrando só o museu. E a expografia ela acontece em outros espaços também, entendeu? Bom, gente, novamente muito obrigado. Meu nome é Carlos Alexandre, eu sou aqui de Belo Horizonte. A minha formação é uma formação multidisciplinar. Eu fiz administração de empresas na minha primeira formação. Depois eu fiz direito e, posteriormente, museologia. Eu sou museólogo e vou explicar para vocês um pouco como é que é a minha atuação profissional, que é uma atuação que pode acontecer em diversas camadas. Eu fui para uma camada, que é uma camada que muitos colegas acham que é muito complexo, muito difícil, que é a camada da documentação, mas eu vou falar com vocês tudo direitinho. Para poupar tempo, eu vou perguntar o nome de vocês quando a gente estiver fazendo as perguntas, o bate-papo e tal. Vou fazer a dinâmica aqui. Vamos lá. Já pode? Pode, sim. Então dá aí para mim como é que eu tenho que fazer? Não, vai para primeiro. Quando eu... você quer aqui mesmo, isso. Não é o vídeo não, né? Não é o vídeo agora. Aí você me avisa quando for montar. Isso. O tempo que eu estimei é de 40 minutos, para não ficar muito cansativo, e eu quero bater um papo com vocês. E a gente vai ver hoje uma pequena apresentação. Como nós estamos dentro de um ambiente acadêmico,
eu não posso deixar de também fazer uma questão acadêmica, que é algumas terminologias que no decorrer da formação de vocês, com o intercâmbio com as outras ciências, principalmente a ciência da museologia, vocês vão perceber como que essas terminologias podem fazer diferença, não só na argumentação, mas também na captação de projetos e também do seu posicionamento de mercado, caso vocês queiram ir para o mercado. Vamos lá? Vou falar sobre a atuação do museólogo, sobre 2 tipos de documento da ciência da informação, que são os documentos primordiais quando se trata museu. A minha experiência é uma experiência mais para grande porte. Eu tenho experiência também de pequenas exposições, de chegar, de montar, de carregar, de fazer vaquinha e tal. Eu vou dando algumas pinceladas porque essa é uma realidade muito grande, principalmente para os novos artistas, para os novos competidores. Porém, a museologia, ela trabalha com padrões internacionais. E por isso a gente tem que seguir algumas normas e regras internacionais para que converse com outras instituições de memória, que pode ser museu, entre outros. Vou falar sobre 4 coleções e vou contar um caso que eu participei, que pode ser interessante vocês conhecerem. Vamos lá, professor? Bom, primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Museu tem uma legislação. O museu, ao contrário de outros espaços expositivos, ele segue normas e procedimentos, leis, regras e retorno social. A profissão de museólogo, a titulação de museólogo, é uma titulação reconhecida. Nós temos um conselho de classe, um número, e somos responsáveis por documentos técnicos que envolvem não só obra de arte, mas outros tipos de musealização, de tombamentos, de registros, de questões ligadas à cultura e ao processo de comunicação com os diversos públicos. Então, quando a gente não é qualquer instituição que pode se chamar de museu. Para ser museu tem que seguir algumas regras, do mesmo jeito que não é qualquer instituição que pode ser chamado de hospital, de escola, tá? De clínica veterinária. O museu ele segue algumas normas e procedimentos e por isso se tornou-se uma ciência, ok? Então, entendendo o que é a instituição museu, não o prédio, não o local, porque o museu pode ser um espaço, uma montanha, um parque, um lago, uma galeria, um corredor de escola, uma caixinha de fósforo, que é o menor museu do mundo, que é dentro de uma caixinha de fósforo. E essas terminologias estão todas nesse manual que é de museologia, mas atende principalmente vocês que estão trabalhando com arte. Aqui nós temos diversos termos, alguns, termos que envolvem a museologia e todo o campo da cultura. O que é museu? O que é musealização? O que é museólogo? O que é expografia? O que é exposição? O que é acessibilidade, o que é comunicação, o que é marketing, entre outros, dentro da ciência. Tá? Bom, museu. Como eu falei, para efeito da lei, é uma instituição sem fins lucrativos. Aí tem uma questão, museu não tem lucro, e o Museu da Manhã que cobra 50 conto? E iotim? Bom, aí é uma questão administrativa e corporativa do museu. Mas para ser museu, não pode ter fins lucrativos. Algumas engenharias de gestão fazem com que o retorno seja para a manutenção, igual o MASP, para manutenção, para aquisição de obras de arte, para o
pagamento da infraestrutura, porque o museu tem despesa. Tá? Paga papel higiênico, luz, os empregados, os panfletos, né? Existe essa engenharia financeira que muitos museus têm, verbas de captação, de patrocínio, de incentivo. Vocês já repararam que os museus todos têm nome de empresa? Nome de empresa? Nunca? Museu da Vale, Museu do Amanhã Rede Globo, Casa Fiat. Essa é uma engenharia financeira que vocês vão entender no futuro, quando vocês estiverem no mercado. Bom, entendendo que o museu é sem fins lucrativos e tem a função de conservar, investigar, comunicar, interpretar e expor. A expografia aí. Porque se o museu não expor, ele perde uma das suas características. E aí entra toda a questão da arte, caso a tipologia do museu seja de arte. Tá ok? Tem fins de preservação, de estudo, de pesquisa, de educação, de contemplação, de turismo. Engloba conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, tecnológico ou de qualquer outra característica. Existe museu, gente, praticamente de tudo. Ou, pelo menos, que eles chamam de museu. E fora disso, hoje, com o nosso metamuseu, que é uma nova tendência da nova museologia, os museus são digitais, virtuais, cibermuseus. Então já tem projetos de você já entrar dentro, fazer visitas muito imersivas dentro do museu, a ponto de também entrar até dentro da obra de arte. Projeto Van Gogh, projeto do Portinari, entre outros projetos mais de exposições mais espetaculosas, ok? Bom, museologia. Então sempre tem que estar de uma natureza cultural aberta ao público, ok? E a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Os museus, eles estão embaixo do guarda-chuva da Unesco. Então existe toda uma hierarquia. Existe também, dentro da Unesco, um comitê específico para cultura e museus que seguem essas políticas, porque um museu conversa com o outro, uma coleção conversa com a outra, vocês vão entender daqui a pouco. Com isso, o museu ele vai fazer esse intercâmbio. Para isso precisa de uma pessoa que é o museólogo, aliás, precisa do profissional. Por quê? Porque esses documentos só são validados com a chancela do museólogo, apesar de o museólogo, fazendo uma analogia, como se fosse o maestro de uma orquestra. Ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre está com o curador, o engenheiro, o arquiteto de produção, o iluminador, o pessoal do educativo, o pessoal da gestão, o pessoal do marketing, enfim, para fazer esse trabalho. Então, o museólogo é o profissional que cuida da preservação dos bens materiais, dos bens imateriais e da sua documentação. Porque a museologia é uma ciência irmã da biblioteconomia e da arquivologia. E essas três irmãs fazem parte de uma ciência que chama ciência da informação, o qual eu sou cientista da informação museológica. Ok? Bom, a museologia estuda a relação entre a sociedade e o patrimônio e os conjuntos de conhecimentos que eu falei aqui. Técnico, teórico, os conhecimentos que diz respeito à conservação, organização, aprovação, enfim. Os vários pilares que fazem parte da museologia. E a musealização é o seguinte. É o ato ou é o conjunto dos procedimentos técnicos realizados pelo museólogo dentro da ciência da museologia para o museu. A musealização nada mais é que você, baseado em informações, em análises e estudos, você pegar aquele objeto
e dar o determinado valor para que ele possa fazer parte de um determinado projeto expositivo, de uma coleção, de um acervo ou de uma história. Eu estou falando isso, gente, muito basicamente, tá? Se vocês quiserem aprofundar, porque só um termo daquele a gente passa assim um mês conversando, ok? Vamos lá? Sim. É um curso, né, de universidade, de museologia. São 4 anos? São 4 anos mais um ano de estágio. Bom, museólogo, a profissão, ele pode atuar em museus, claro, mas pode atuar em diversas outras camadas do conhecimento, ok? Museólogo pode atuar em instituições para o centro de memória, pode atuar em galeria, pode atuar em instituições públicas, na área de docência, pode atuar com pesquisa, pode atuar em antiquário, enfim, N camadas, tá? Não é que o museólogo vai chegar lá dentro do museu e vai pegar a obra e vai colocar. Na verdade, a gente nem faz isso. Se te pegar e colocar na parede, assim, uns muito corajosos. Podemos fazer e tal, mas eles acham a gente muito enjoado para isso, assim, sabe? Mas tudo bem. Eles querem museólogo, mas mais é para bater o carimbo e assinar o documento, porque com esse documento é que libera a verba, que libera o seguro, que libera a comunicação, enfim, burocracias, mas é muito válido. Vamos lá? A documentação e a gestão de informação. Gente, o negócio é o seguinte. Eu trabalhei 22 anos no Sebrae. E lá era uma porrada todo dia de gestão disso, daquilo, daquilo outro, eu já não estava aguentando mais. E aí, num determinado momento, eu fui inserido no mundo das artes, através do meu companheiro. E ele, de alguma maneira, me apresentou algumas pessoas que hoje são muito importantes na minha vida. Alguns colegas de profissão, artistas plásticos, professores, entre outros. E também pessoas do que eu chamo de mercado. Produtores, conselheiros, curadores, gestores de instituições, entre outros. E isso no ano de 2010. E aí eu percebi que existia uma carência muito grande dessa turma na questão gestão dos procedimentos e tal. Tanto que no meu primeiro projeto, eu peguei para escrever um projeto expositivo para uma grande instituição, por brincadeira, por acaso, vamos colocar tal, e o projeto passou em primeiro lugar na Vale Nacional, assim. E aí a gente fez uma exposição muito bacana, que o catálogo está disponível, que é Códice do Risco ao Risco, com Marco Túlio Rezende, Thais Held e Amilcar de Castro, cada um com 1000 metros quadrados, e foi uma coisa muito maravilhosa desse momento que eu participei na construção do projeto. E aí eu comecei a alinhar, e a partir desse momento eu entrei no curso de museologia e fiz o percurso museológico da graduação ao mestrado. Estou pleiteando o doutorado, mas vamos ver se vai sair, né, professor? E, no caso, eu desenvolvi uma plataforma digital que eles chamam de aplicativo para documentação de obras de arte. Uma coisa muito simples na época, mas que ajudou muito, que era assim, altura, dimensão, técnica, um pouquinho do detalhamento e tal, e eu tenho aperfeiçoado esse software desde 2010, e esse software está sendo aplicado em algumas instituições e está gerindo algumas coleções, e por isso eu comecei a gerir algumas coleções que eu vou falar para vocês. E consiste basicamente em trabalhar processos, tecnologia e pessoas. Esse tripé de tecnologia das pessoas, como eu falei, similar ao maestro, mas os processos museológicos dentro dos padrões internacionais, fez com que essa gestão da informação fosse um pouco mais robusta e consistente, e que algumas instituições voltassem os olhos para a necessidade
de ter esses caminhos de documentação. Vamos lá? Bom, o primeiro documento é um documento internacional, mas que foi se aperfeiçoando. Esse é o meu modelo, não existe um modelo específico. Esse foi o modelo que eu desenhei para uma determinada coleção que eu estou trabalhando nos últimos 5 anos. Muito rapidamente, o que consiste? É uma ficha catalográfica de 2 lados, ok? No primeiro lado tem uma imagem da obra em plano. Em algumas peças a gente faz a imagem de todas as faces mais em cima, mas depende muito da instituição que vai receber de alguma forma esse material, tá? Essas fichas são utilizadas, como chama Condition Report, é normalmente utilizada para que as instituições selecionem as obras de arte, que os curadores selecionem as suas obras de arte, para que quem receba a coleção lá na outra ponta possa ver, opa, isso é isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Como as obras de arte podem sofrer algumas variações e tal, existe também o verso da ficha que eu vou explicar daqui a pouco. Mas basicamente, o que a gente tem? É um número sequencial, ok? Que corresponde como se fosse o CPF da obra. As características descritivas da obra: altura, largura, dimensão, número da chapa, enfim, questões que normalmente são usadas nos catálogos, nas etiquetas, entre outros pontos, ok? Aí vem uma parte também que é local de origem, local de destino. Eu vou mandar uma ficha dessa para o professor, ele se achar que tá ok? Peso, valoração, ok? Valor daquela obra, qual que é a procedência, alguma informação do estado de conservação. E quando essa ficha nasce, ela nasce junto com a primeira visita do técnico responsável na obra de arte, indiferente de qual seja a obra de arte. Eu já fiz desde uma pessoa que ainda não tem o posicionamento que merece no mercado, até Caravaggio. Indiferente disso, a ciência é a mesma para qualquer objeto, tá? E o descritivo, assim, ó, dia tal, dia tal. Ok? Frente, ok? Vocês entenderam? É uma ficha comum. No verso tem uma imagem e aqui tem uma lista de possíveis questões que a obra pode vir a ter, indiferente do suporte que aquela obra é. Se é ferro, se é metal, se é papel, se é lona, se é espuma, enfim. Tá? Existe uma disciplina e até um curso que é de conservação e restauro. Tá? Nós, museólogos, nós não estamos habilitados a restaurar. Igual dentista não está habilitado a fazer cirurgia plástica. Ok? Mas podemos conversar. A turma vai estar com 2 museólogas em 2 momentos. Conservadores. 2 conservadoras. Exatamente. Então vocês falam lá, olha, a gente sabe que o museólogo não pode. Mas nós podemos higienizar. Só que é do museólogo que parte a questão visual. Por quê? Porque as obras podem ter seu desgaste natural. E não vai ser o conservador que vai definir isso. O conservador executa. Vou fazer outro paralelo? Médico e enfermeiro. Tá bom? E aí, aqui, normalmente, a gente aponta onde está a variação, diferente de qual seja o objeto, e ou faz o ligue ponto, ou cada um tem uma numeração, você aponta aqui. É um diagnóstico da obra, né? Um diagnóstico relativamente simples. Por quê? Porque aquilo é um diagnóstico de visual de primeiro impacto. Porque para fazer um diagnóstico mesmo, a gente tem que levar para o laboratório. Enfim, se for papel, a gente vai ter que analisar o fungo, né? Questões muito complexas. Ver camadas de pigmentos.
Não é isso. Tá? Entendemos que, se por acaso for desejo, aí o restaurador, o conservador é que vai fazer essa questão. O máximo que a gente faz, a gente passa espanador. Ok? Vamos lá para o próximo? Esse é um dos 5. Agora, esse é que vocês quase nunca vão trabalhar, mas é um documento que é o documento exigido para os seguros, para os transportes internacionais, para as questões de tipografia de grande porte, por intercâmbio de obras de valor histórico, artístico, cultural, entre outros, tá? Chama Facility Report. Esse aqui é o meu. A gente escafocha o máximo que tem na instituição receptora para ver, porque em cima disso que é calculado o seguro. Não é porque eu o Portinari que vai valer o seguro de 10 milhões, não. Mas onde que ele está? Quais são as saídas? Saída de incêndio? Qual a iluminação? Aguenta? Sabe? Então, é um monte de pergunta, porque aí o diretor da instituição fica com assim, petista. Sabe assim? Por quê? Porque se a gente não preencher o Facility Report, a coisa fica muito complexa. Vamos supor assim, eu mandei Lígia Clark para o Guggenheim. Eles me pediram o Facility Report. E aí eu tive que fazer esse documento. E se eu não fizesse esse documento, a obra não entrava na exposição. Então, existe, vocês podem procurar posteriormente, se quiserem meu modelo. Nunca que vocês vão trabalhar nisso. Aquele é o diagnóstico da obra, esse é da instituição. Este é o diagnóstico da obra, se a obra pode, que normalmente, vamos supor, quando veio a exposição do MASP aqui para o CCBB, eu tive que fazer o Facility Report, até desenhando o croquis do escape, a distância da iluminação para a tela, a volumetria de pessoas dentro da sala, enfim, coisas que normalmente ninguém vai preencher. É da instituição, é um diagnóstico da instituição para receber a obra. E aí, em cima disso, né, vamos supor, eu pergunto qual que é o número de vigilantes, tem vigilância 24 horas, onde estão as câmeras, onde está guardado o filme, enfim. Mas são quase 200 perguntas. É só para vocês posicionarem, porque o mercado pode exigir isso de vocês. Aqui é uma das páginas dessa. É uma das páginas, quer ver aqui, ó? Não está dando para ler, é pequenininho, mas é bem legal. E um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é o último, para a gente entrar na parte um pouco mais divertida, que é o trabalho de courrier. Esse é um trabalho que é muito bacana e muito rentável. Por quê? Porque o que consiste? Consiste em você, dentro dessa engenharia de mercado, de obra de arte, não sei o que mais, teve a SP Art, ok? Para a SP Art receber as obras de arte das galerias, as galerias tiveram que contratar o seu courrier. Algumas galerias contratam o courrier museólogo, outras galerias contratam o courrier não museólogo, ou restaurador, ou técnico, enfim, para acompanhar a obra. O que o courrier faz? Contando muito rapidamente. Uma determinada galeria tem um determinado colecionador quer vender uma obra, vai colocar nessa galeria de arte. O courrier vai lá na casa do colecionador, ou do artista, ou na reserva técnica, ou no acervo local onde está a obra. Faz aquela ficha que eu mostrei para vocês de primeiro momento. Fotografa e tal. Se aquela obra já foi selecionada pelo destinatário, que pode ser um museu, um conservador, uma produtora, a Rede Globo, que é um outro caso de sucesso que eu vou contar para vocês, a gente prepara já a obra, já embala e já deixa lá para a transportadora levar.
já com a ficha, com o esquema, eu posso fazer 1 ou 2 visitas e tal. Isso pode acontecer com uma obra ou com uma coleção inteira. Ok? Vai o transporte, dependendo da obra e dependendo da exigência do patrocinador, o courrier é que pega a obra, que coloca, que vai junto com o transporte, ou com o caminhão, ou com o carro batedor, ou de avião, ou do que for. Às vezes até no colo. Até no colo, né? É uma babá. É a babá da obra, até chegar ao seu destinatário. Chega lá, ele abre na presença do receptor, checa aquela ficha, bate o carimbo, entrega ao professor. Mesma coisa a desmontagem. Isso pode ser para exposição, para bienais, para o que for. A função, o ticket do courrier barateia o seguro e o transporte. Principalmente quando a obra está declarada na sua integralidade. Que muitas das vezes não é. Integralidade de valor? De valor. Exemplo. A maioria das vezes não é. Exemplo. Uma determinada escultura de praça pode chegar à cifra de 10.000 euros. Pode ser que o determinado produtor ou o patrocinador faça alguma engenharia para que aquela obra vale 500 euros. Por quê? Porque eles dão um efeito em cascata também na tributação. Tá bom? E esse é mais ou menos o esquema do courrier. Às vezes, isso aí você falou um valor maior, né? Mas às vezes também tem um efeito contrário para baratear o seguro, né? De um valor pequeno para baratear. Não, pois a obra vale 10, coloca o valor de 2 por conta 15. Do seguro. Entendeu? E aqui tem várias questões que o correio pode fazer. Presente em todas as etapas do transporte, acompanhar os procedimentos de saída do acervo, de montagem, de desmontagem, auxilia na montagem de exposição, assegura a execução do projeto expositivo. Eu esqueci de trazer os projetos, as plantas das exposições. Quando chega a planta para a gente montar, né, o arquiteto, ou quem desenha, né, aí é maravilhoso, porque já vem a parede, já vem a coisa assim da altura, a obra com a numeração, lá da ficha que a gente criou. Então vocês entenderam a importância da ficha? Porque existe casos de exposição que o museólogo faz a ficha com um número, o curador seleciona e coloca um outro número, a produtora coloca um outro número e aí o transportador coloca um outro número. Aí na hora da gente montar a exposição, você não sabe qual número que é. Entendeu? Então por isso existe, quando do disparo inicial do procedimento, algumas regrinhas assim, olha, obra não tem apelido. Eu tive muito problema com a obra do Amilcar, que é assim, a bailarina, a Maria Callas, o Passinho, as esculturas do Amilcar que a gente vai ver daqui a pouco. E o Amilcar não colocava nome em obra. Ele teve uma obra que ele fez um apelido, que é a Estrela. Mas, isso é uma outra história. Vamos lá? Gente, desculpa, eu acho que estou perdendo tempo, né? Não, pode. Bom, gente, agora eu vou... eu trabalho numa instituição que chama IPAC. Eu trabalho numa instituição que chama IPAC. É uma instituição criada por um grupo de colecionadores e produtores que resolveram criar um instituto para administrar coleções de obras de arte privadas, ok? E administrar coleções de obras de arte de institutos privados, porque os públicos já existe toda uma hierarquia, ok? Este instituto tem sede em Brasília. Ele, de alguma forma, administra diversas coleções aqui na América Latina. Particulares? Particulares, sempre particulares. E eu fui sorteado para administrar 4 coleções, que eu vou apresentar rapidamente para vocês. Além disso, o que essa empresa, de uma forma muito genérica, faz? Ela tem pavilhões, galpões
na cidade satélite de Brasília, onde ela recolhe todas as obras de arte colecionáveis desses colecionadores. E aí começa a fazer todo um tratamento museológico em cima da documentação, da validação, da qualificação daquela obra, da circulação daquela obra, porque a instituição já tem 187 exposições prontas e circulando aproximadamente hoje umas 15. Muitos dos produtores fazem a catação junto da instituição para montar a sua exposição, o seu projeto. É uma nova forma de administrar coleções. Por quê? Porque a instituição, de alguma forma, ela administra e recebe sobre essa coleção. De alguma maneira, a exposição sendo circulando, né, os colecionadores ou herdeiros também, eles são capitalizados para isso de alguma maneira, e essa é uma engenharia. O meu papel dentro da instituição é recolher essas obras de arte, fazer todos os procedimentos museológicos, do primeiro contato até colocar dentro da reserva técnica, disponibilizando todas as informações naquele grande app que eu falei que eu comecei a fazer em 2010, está tudo lá. E aí, neste guarda-chuva, tem a instituição que administra as coleções. Está nascendo um museu que chama Cabra, que é Centro de Arte de Brasília, que essas coleções validadas farão parte desta instituição. Esse museu entende-se que será um grande museu de arte contemporânea e já está sendo construído em frente ao aeroporto uma nova política de remodelagem de Brasília. Brasília está saindo daquele eixo e está indo para frente do aeroporto. Então a gente vai ter o Cabra, vai ter a Disney World Brasil, vai ter a Aquário, vai ter 2.000 casas, enfim, uma coisa assim, abudável, vai ser bem legal. Essas coleções vão desse Cabra como, como é que chama isso? Um contrato de comodato. Comodato. Isso. Tá. O Cabra é o museu. Okay? É um museu particular. Um museu privado, dinheiro judeu suíço, é administrado pelas empresas de aeroportos Infroamérica, que administra 2 aeroportos no Brasil, de Brasília e um no Nordeste, e mais 40 aeroportos pelo mundo. E essas coleções circularão dentro dos aeroportos, enfim, é uma engenharia muito bacana. Bom, vamos para minhas coleções. O que significa aquilo que você falou, comodidade? Comodato. Comodato é um empréstimo. É um empréstimo a longo prazo e com finalidade financeira. Então não é parte do acervo do museu, continua sendo acervo dessa instituição. É de cada família, de cada colecionador. Tá? Por quê? Porque é muito mais barato para o colecionador potencializar sua coleção. Vamos supor, tem obras que eram comercializadas a 10, hoje é comercializada a 150. Dinheiros, né? E assim, e também, porque tem toda a ciência por trás, a gente tem conservador, tem uma equipe de 17 curadores que ficam o dia inteiro vasculhando as imagens, pegando as temáticas e tentando cruzar as coisas e fazendo cubos de informação para montarem exposições. Essas 100 e tantas aí que você falou. Essas 100 e tantas e mais muitas, porque nossa coleção hoje nós temos 88 mil itens. E eu cuido particularmente dessas aqui. Primeiro, eu cuido do acervo da Fundação Atos Vulcão. Eu tive a felicidade de circular com essa coleção pelos 4 CCBBs. E hoje ela está no Farol Santander, do Rio Grande do Sul, em sua plenitude.
Eu sou responsável técnico pela coleção. A coleção é de um instituto. Alguém conhece, já ouviu falar no Atos Buccal, né, que é o mestre dos desenhos, da azulejaria. Essa coleção é muito legal, é uma coleção pequena, de aproximadamente 300 obras, e na sua grande maioria são os projetos, os croquis, os rascunhos, algumas pinturas indumentárias, porque o azulejo ele é produzido e colocado. Então o Atos Buccal tem diversos prédios de Brasília. Ele é muito famoso no que diz respeito à azulejaria e ao seu trabalho com relação ao neoconcretismo, né? Porque com Portinari, com Niemeyer, enfim. Mas a fundação já não tem, digamos, um acervo que seja de azulejos, porque isso já se torna histórico. Ela tem sim. Todos os azulejos eles estão em painéis, alguns com 12, alguns com 15, mas a fundação, ela preza, vamos supor, esse azulejo aqui que é famoso. Da igrejinha. Ele está lá na igrejinha, entendeu? Porém, a fundação, para se manter, ela tem os seus múltiplos. Ok? Então, se você quiser ter o azulejo da igrejinha ou de qualquer outro, você pode comprar o seu painel de azulejos. Ou, se você quiser, você pode comprar arte aplicada em pratos, roupas, charpes, brincos, joias, entre outros. A fundação resolveu passar o acervo por N condições. Questões físicas, questões de manutenção, o acervo. Tanto que nosso uniforme para as exposições, vocês podem olhar que é tudo falso, porque a exposição é toda fake, assim, do que diz respeito aos azulejos, porque a gente mandou rodar os azulejos. É até muito maravilhoso, porque depois que ela termina a exposição, o pessoal fala assim, é mais barato a gente quebrar os azulejos, descartar, do que transportar, entendeu? Aí eu fico desesperada, eu saio catando os azulejos, então eu já não levo a minha bolsa, assim, com nada, eu passo uma semana com a mesma roupa, assim, tento trazer azulejo, porque vira moeda de troca. Essa é a coleção Atos Buccal, ok? Coleção Sérgio Carvalho. Esse aqui. Ai, meus Deus. Bom, esse aqui é colecionador profissional, viu? Esse é um colecionador. Coleção Sérgio Carvalho, que eu também tomo conta, 5.500 obras de 340 artistas. Ele é vivo, então? Ele é vivo, roqueiro, já veio querer ganhar várias vezes sondar aos artistas. Já levou, e ele tem uma característica, ele só compra múltiplos de 10 obras. Ele nunca vai comprar uma só. Múltiplos não, né? Não. 10 obras diferentes. Sempre 10 obras ou a coleção inteira. Ele já chegou a comprar uma coleção inteira, assim, de uma ex-aluno aqui da Guinhá, que chama Renato Morcati. Foi orientando da Isaura, né? Assistente de diversos artistas, Marco Túlio, Thaís, Lulu Ramos, Adriano Brejão, enfim, hoje está com a carreira solo. E o Renato formou, e a primeira exposição dele foi em Brasília, que ele conseguiu, de alguma forma, né? Conseguiu uma exposição solo no Museu Nacional, e a exposição dele se chamava Pirajá, depois eu convido vocês a visitarem. Ele teve um impulsionamento que, junto com a abertura da exposição, teve uma manifestação sem terras. Aí, de repente, a exposição dele tinha 40 mil pessoas visitando simultaneamente, todos com enxada, e o trabalho dele era justamente com enxada. E aí deu um diapasão, compraram a coleção, e ele está muito feliz lá dentro da instituição. Essa daqui são alguns, porque ele é um colecionador que preza pela publicação, tá? Então, todo o material dele já vinha sendo catalogado por uma equipe de profissionais, ok? E o meu trabalho agora é um trabalho muito desafiador. Por quê? Porque desses 340 artistas, pelo menos 320 são vivos. E eu tenho que documentar a oralidade do artista, fazer uma entrevista
do artista, orientando, falando um pouco mais sobre o seu pensamento, o que ele quis falar de alguma forma, né, demonstrar com aquele pensamento daquela obra que está inserida dentro da coleção, entre outros pontos. Mas isso sempre através daquela instituição para a qual você trabalha, né? Tudo através da instituição. Não, isso tudo faz parte da instituição. Eu sei, você não está trabalhando para ele, você está trabalhando para a instituição. O que acontece? O colecionador, cada colecionador tem as suas características. O Instituto, nós temos que fazer uma exposição anual. O outro colecionador, a gente tem que fazer isso circular, né? Fazer X publicações. O outro, a gente tem que, de alguma forma, capitalizar a família com algumas obras para que a família possa se manter e a coleção possa se manter. E assim por diante, né? Mas tudo, nada se o colecionador chega e me pede alguma coisa, eu automaticamente, tudo que eu faço para essas coleções, eu tenho a minha hierarquia a seguir. E sempre vem de cima para baixo. Sempre vem do meu corpo superior para falar, olha, você vai fazer isso agora. Agora você vai numa determinada galeria, porque você tem que validar aquela aquisição, ou vai num determinado artista, porque você tem que levar aquelas obras para um determinado local. E assim vai. Depois, se vocês quiserem ver um pouco, tem muito artista mineiro, tem um catálogo aqui que é só de artista mineiro. Cadê o catálogo? Catálogo cor de vinho, deixa eu ver. Está aqui. É uma exposição que chama Cantata, tá? Só de artistas mineiros, muitos daqui, muitos da UFMG. Beleza? Bom, entendemos aqui a coleção do Sérgio? Mas então, Pode falar. Como é que você chama? Magna. Magna. O Sérgio então, ele tem a coleção dele. Aí, ele... É porque você falou que é uma instituição de grupos de colecionadores, né? Então, vários colecionadores se reuniram para criar essa instituição. Exatamente. Ele pegou a coleção e transferiu para a instituição cuidar. Entendi. Entendeu? Ele ficou só com algumas na casa dele, para decorar e tal, mas a massa do acervo foi transferida dos diversos depósitos, da garagem, e casa de amigo, e emprestado, e muita obra perdida e tal. Foi tudo organizado e tal. Então hoje eu chego lá e vou no galpão tal, corredor tal, prateleira tal, gaveta tal, tiro aquela obra que eu estou consultando no meu tablet. E aí eu tirei, eu anoto lá, a obra foi retirada da gaveta, tal. Você tá entendendo? É uma empresa! Eles que investiram para essa empresa rodar, e aí a empresa, tipo assim, a partir dos catálogos e das exposições e venda de obras audiolivros para... Ela não vende obra. Não vende. Algumas coleções, porque tem muita coisa boa na coleção, mas tem muita coisa que sabe, vai lá visitar uma determinada exposição, empolga com o artista porque tem uma determinada temática, ele compra muita performance e é um problema documentar performance, porque eu tenho que ir assistir a performance, fazer a partitura, que é o documento oficial da performance para quem for trabalhar com performance. O museu compra a partitura. E ali que vem a regra da performance, porque a performance pode ser representada por outro artista. Exemplo, assim, as mesas do Tunga lá de Otim, vira e mexe estão apresentando. Ela pode ser apresentada 100 vezes, depois ela estoura dentro do contrato. Entendeu? Então, tem alguns posicionamentos assim. Mas qual que porque tem o Cabra, né? O Cabra vai abrigar isso que está em outro lugar, essas coleções que estão Essas coleções, o Cabra é uma instituição museológica que vai apresentar obras desses colecionadores que fazem parte do pool dessa empresa de gestão de acervo, tá? Que tem os seus curadores, que convida o curador e tal, que vai fazendo toda a temática para fazer a exposição. Das coleções. Não, o Cabra é só um espaço expositivo e o acervo do Cabra vai ter o acervo dentro.
dentro do Cabra, porque a política do Cabra, né, é sempre entrar novos para montar o seu acervo. No decorrer de 30 anos. Enquanto não tem o seu acervo, trabalha os acervos dos colecionadores, que de alguma forma capitalizam a sua coleção através das exposições que acontecerão não só nessa instituição do Cabra, mas em outras instituições que contratam. Como já está acontecendo. Que contratam, igual a gente é quase o CCBB sempre recorre porque a gente já tem exposição pronta. A exposição tapa buraco, exposição barata, entendeu? Enfim. Ok? Para essa coleção, que eu acho que vocês deveriam pesquisar e tal, monta um portfólio, né, professor? Porque, quem sabe, pode entrar na coleção. Não. Tem um site essa coleção? Não. Tem uma. Não. Normalmente, a gente leva os portfólios, entendeu? A gente monta assim, todo ano, a gente monta assim, tipo um café, vai para uma galeria, faz uma festa, apresenta um novo e assim vai, tá? Bom, essa é uma coleção que é a coleção mais recente, mas é a minha coleção que está me dando um pouco mais de trabalho. É uma coleção que de um senhor que já morreu, já está falecido, o Márcio Teixeira. Ele é um mineiro que mora em Brasília, que morava em Brasília, e ele, ao longo da sua vida, ele fez parcerias muito estratégicas e amorosas com alguns artistas, entre eles o Amilcar de Castro, mas também com outros artistas. Ele fazia uma engenharia de compra com o artista, para que o artista pudesse, de alguma forma, trabalhar o seu projeto artístico em grande escala, tá? Nos colossos que a gente chama. Além disso, o que aconteceu? Ele faleceu, ele estava com um processo, já estava no processo de migração da coleção para a instituição de Brasília. Morreu no meio do caminho. E aí nós estamos com alguns embates com a família, que a família quer capitalizar, a gente acha que não deve dissolver a coleção nesse momento, enfim. Mas é uma coleção muito, muito expressiva. A coleção que eu trabalho envolve não só as obras do Amilcar de Castro, que eu acredito que é a maior coleção do Amilcar de Castro hoje, porque a gente tem aproximadamente 1.800 obras, de diversas escalas, tamanhos, formatos. Só do Amilcar. Tem uma coleção muito expressiva e muito inédita do Lorenzato, com 650 obras. E entre outros artistas. Onde fica guardado 1.800 obras do Amilcar? Eu vou te contar daqui a pouco. E essa é uma coleção que envolve esculturas, telas, papel, gravuras, mobiliário, arte indígena, eclesiásticos, enfim, africanas, e é uma coisa assim louca. Tem 5 anos que eu trabalho diariamente nessa coleção. E eu tive algumas características que, ao contrário de outras coleções que estavam mais ou menos organizadas, essa coleção não estava bem organizada, assim, como a gente gostaria. Ele fez a primeira exposição em 1999, no Centro de Arte Contemporânea Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro. Depois ele fez, no ano 2000, a abertura do CCBB de Brasília, essa exposição com esses grandes colossos. Depois fez, aí essa exposição ficou guardada. Aí depois fez a exposição Repetição e Síntese, que eu trouxe um catálogo do professor sortear para vocês depois, tá, professor? Essa que eu já trabalhei, aqui foi no CCBB, tá ok? Essa é a coleção que eu administro, apesar de aqui ter 3 coleções, tá? 3 colecionadores fizeram, mas o grosso está na coleção do Master, ok? Se vocês quiserem ver depois.
E, por último, uma coleção que é muito bacana, é uma coleção de 5.500 obras, de aproximadamente 400 artistas, a sua grande maioria mineiros. É uma coleção de papel e toda em litografia. Esse colecionador, ele é casado com um artista da litografia, que já deu aula aqui há muitos anos, que é a professora Thais Helt. Talvez ela exponha aqui esse ano. É uma referência na lito, tá? E a Thais Helt, ela teve há muitos anos com Lotus Lobo, Marina Nazaré, a Casa Litográfica e posteriormente a Oficina 5, que eram ambientes colaborativos, tá? Que o artista imprimia a sua lito. Nessa questão dessa produção, depois ela foi para o seu trabalho litográfico solo, dentro do seu próprio ateliê, que ainda continua fazendo trabalho com outros artistas, que nasceu a coleção. Por quê? Se vocês não sabem, vão saber, né, que vocês vão ter aula de gravura de lito. As obras seriadas, principalmente as obras de lito, entre outros, elas têm prova do artista, prova de impressão e enfim, número de série, entre outros. Como muitas das vezes o artista não tinha como ter o papel ou contratar o ateliê, ela fazia um bem bolado com o artista. Ela entrava com o papel, com a tinta, com o trabalho, com a mão de obra, e o artista fazia a série e dividia a série com ela. Então, essa aqui é um recorte de 5.500 obras únicas, apesar na coleção que tem mais de 30 mil. Entendeu? Eu fui lá fotografando, medindo, aí eu fiquei fera em papel, porque você tem que entender o papel, tem marcador aqui, tem tal e fundo, e embrulho, sabe? Com outras técnicas, e ela do meu lado falando, esse é fulano de tal, esse fulano de tal. E aí a gente foi fazendo toda a documentação. E como ele era o mantenedor financeiro da questão logística do ateliê de gravura litográfica, fez um acordo que todas as primeiras provas dos artistas era dele. Então foi criando camadas e camadas de obras. Então nessa coleção eu tenho mais de 800 gravuras do Amilcar, únicas, porque rodava e depois a Amilcar gostava muito de interferir, e enfim, aí as gravuras eram ficando únicas, e como eram únicas, as primeiras sempre eram do festival. Ok? Vamos lá? Rodando rapidamente, só para a gente memorizar, as perguntas do Bucão, que temos os azulejos, os projetos, tá? Esse aqui é um livro, vou trazer para vocês depois, os recortes também de madeira, e as pinturas, as máscaras, as indumentárias, entre outros. Acervo Sérgio Carvalho, enfim, né? Infinidade. Aí a gente tem aqui Nelson Lerner, Berta Reale, Nino Cais, Delbrando de Castro, Fábio Cerqueira, Camila Suato, Paulo Nazaré, que é aqui de Minas, a Gisele do Rio, Rufino, enfim. E todos esses estão aqui que a gente pode folhear depois. O do Márcio, aí a gente tem muito Amilcar, tem Lorenzato, quase 400 bancos indígenas do Xingu, que vai me dar um trabalho, porque eu vou ter que identificar o desenho etnográfico de cada um dos bancos para amarrar a cada um dos territórios, né? Isso que é a documentação, viu, gente? Não é só altura, largura e profundidade, não. Tem muita Noemisa Batista, eu não sei de onde foi, assim, foi brotando, né? Brotando. Aí eu nem sei. Tem Celso Renato, peças maravilhosas, que não sei se vocês conhecem.
mas a produção dele é muito pequena e está assim, disputado no dente, né? Tem galerista que estava pedindo 120 para o Celso Renato há 2 anos atrás, hoje está pedindo 2,5 milhões. E muita tampoteiro, pinturas e potes cerâmicos. Mais uma. O acervo de papel, né? Amilcar, Lotus, Thaís, Jorge dos Anjos, Bruno Ramos, Maria Helena Andrés e mais uma infinidade de artistas, praticamente toda a geração 80 e 90, né? Da Guignard, rodou lá, tem muita coisa. Ok? Tem um tempinho ainda para fazer o caso de sucesso? Sim. São chato cheio de mim já? Não? Bom, agora eu vou contar um casinho de sucesso para vocês. Só que eu queria ver se eu consigo rodar um videozinho. Como é que eu faço aqui? Não sei. Tá dentro do pendrive. Já pus lá. O que eu faço? Vamos dar uma volta aqui. Vamos lá no pendrive? Onde que eu vou? Você tentar como, você sabe? Onde está o pendrive? Não sei. Aperta o Windows, né? Na pastinha amarela. Aonde? Os amigos ali. Esse amarelinho aqui, ó. Isso. Ah, tá. Deixa eu ver qual que é o vídeo. Aquela hora a gente tinha achado. Aqui, ó, vídeos. Deixa eu colocar para vocês. Eu subi a cidade daquele colecionador. Aí eu volto ali. Volta lá na apresentação. É isso mesmo? Xizinho, lá em cima. Como é que é? Ah, tá. A qual deles aqui? Vai lá no USB. Deixa eu fazer para você. Vai. Pra voltar na apresentação. Ali embaixo, ó. O que aconteceu? Bom, o colecionador decidiu fazer o câmbio lá das obras de arte, passar para a instituição, para a história toda que eu contei para vocês. Aí eu comecei, fui lá. As obras estavam da maneira que ele podia conservar dentro da fazenda, na beira do rio. E por aí vocês imaginam a situação de uma obra de aço, que a gente chama de cortem, na beira do rio, muitos anos, obra de algumas toneladas. Aí tinha gente que namorava atrás das obras, aí tinha muito cu escrito, enfim. E eu tinha que fazer o laudo daquela obra para fazer a valoração, para fazer todo aquele procedimento burocrático que ninguém gosta de fazer. Eu falei, fazer esse laudo assim e tal, só que eu fiz com muita precisão demais, sabe? Tipo assim, coloquei no canto superior esquerdo tem restos xilófagos de insetos, bosta, de passarinho, né? Enfim. E aí, o pessoal do financeiro do CCBB, opa! Desvalorizando a obra em 45%. Né? Aí, o colecionador ficou emputecido comigo, porque, de alguma maneira, eu prejudiquei ele de alguma maneira dentro da ciência. Aí, o que nós fizemos? Vamos repetir o laudo. Vou combinar com você, que tem 5 anos que você não vai lá ver, né? Vamos mandar capinar, vamos mandar fazer um negócio e tal. Isso no meio da pandemia. O processo caindo. Vou lá, ok, vou marcar no dia tal lá em Dom Silvério. Aí chega numa quinta-feira de noite, lá em Dom Silvério, chega de Brasília, já tinha a coisa toda, né? Eu já indo, chega de noite, morre em frente à obra. Quem? O Márcio. Ah, Foi. Deu enfim. Vocês O lá? povo não filme isso. O povo fala que a culpa é minha, que quando ele viu a situação da obra, ele não acreditou e deu uma parada. Bom, já estava Mas no você problema. estava lá então quando ele morreu? Ele morreu 3 horas da manhã, eu ia chegar às 8, com capinador, fotógrafo e tal. Aí, em vez de eu documentar a obra, eu documentei o enterro deles.
coisas do dia. Aí tive que cuidar de tudo. No meio dessa confusão, o pessoal da administração geral, qual que eu estou subordinado, falou assim: a gente tem que recolher tudo. E aí montamos uma força-tarefa, gangue mesmo, sabe? Passou o Réveillon, dia 1º, dia 2, todo mundo foi embora para Doce Velho para arrancar as obras. Eu, 12 carretas, guindaste, helicóptero, tudo e tal. Fomos tirar as carretas, vou mostrar os procedimentos para você. Só que a cidade alagou. E aí, a gente conseguiu salvar as obras e ir embora no rio. E aí, levamos as obras, montamos dentro do CCBB de Brasília, que cedeu por 2 anos um grande espaço para montar o... depois você podia procurar para mim. A Milka no Jardim CCBB, a entrevista do Arte 1, está no YouTube. Aqui, gente, eu conto um pouquinho da exposição, vou deixar aqui para vocês, mas eu contei brevemente, né? Qual que era o propósito da exposição? A exposição foi montada para salvar essas obras de arte. Na verdade, a exposição foi montada com o objetivo de transferir o acervo da cidadezinha de Dom Silvério para Brasília, só que a gente não podia chocar a comunidade. Por quê? Porque aquilo ali já fazia parte da comunidade. Você chegava era muito engraçado, assim, uma casinha amarelinha, com jardineirinha, assim, uma obra da Milka gigante na porta, assim, sabe? Tinham 60 obras nas ruas da cidade. E na entrada, né? Na entrada, era uma coisa assim. E aí começou a falar assim, é o museu de Dom Silvério e tal. E a cidade recebia do governo do estado de Minas Gerais uma verba muito expressiva, que era maior do que eles recebiam de impostos e tal, por conta de uma coisa que chama ICMS cultural, que eles tinham atração turístico, enfim, tinha, e aquilo ali, como estava na estrada, todo mundo que passava na estrada era contabilizado que viu a exposição. E aí eu chego para tirar essas obras. Eu levei murro na cara. Veio o prefeito, sabe, polícia. Só que a sorte que junto comigo vieram mais 7 advogados. 7 advogados. Um cuida disso, outro cuida daquilo, outro cuida daquilo, outro cuida daquilo. Sabe? E a gente teve que fazer uma operação que era em 15 dias, em 3, por conta da chuva. Bom, passando para o próximo vídeo. O próximo vídeo não, para o próximo. Bom, aqui é mais ou menos o esquema, tá? Eu tenho mais de 3.000 fotos, mas eu separei algumas poucas. Do esquema de como é que era a situação das obras, tá? Para colocar na carreta. Enfim, é coisa assim, pesada. Vamos lá? A gente pensa que não, isso aqui pesa 400 quilos. Isso aqui a gente trabalhando de noite, porque não é só pegar a obra e colocar dentro do caminhão não, viu gente? Porque como a obra parte do plano para o tridimensional, como se você tivesse pegado, pega uma folha de papel, um recorte, tal, corta, dobra e levanta. O bitri. Só que isso aqui dentro do caminhão cai para lá, cai para cá. Então a gente tinha que fazer os cachorros, que são soldas dentro da escultura, para fazer uma caixa. Para essa caixa e para o caminhão. Vamos lá? Aqui. A gente pensa que é pequenininho, mas não é, viu? Mas dá pra ver, né? Não, olha o tamanho da pessoa. Isso aqui eu não sei se é 8 meses, eu confundi. Mas é um grandão, assim. E essas são as portas de 30, 60 e 90, que é o ângulo que eles
aquele trabalho. Aí tem as redondas. Isso. Pode passando, pode passando. Bom, E quem bancou esse transporte? O CCBB? Ou o Instituto? a engenharia financeira do Instituto, com CCBB, porque é patrocínio, o povo não está no Brasil à toa. É, Porque eu imagino como é muito esse caso dinheiro. todo Eu acho que 1,8 milhão só de transporte. Bom, aqui, gente, é mais ou menos o que foi desenhado. A gente vai ver depois. Mas... Alguém já fez CCBB de Brasília? Eu já. É lindo. É imenso. Aí você pode chegar com sua cesta, toma um colo com sua cesta de piquenique, né, sabe? Fazer seu piquenique, ver as exposições e tal. E uma dessas grande áreas foi feito um jardim, onde foram distribuídas as 60 obras. Por aí vocês imaginam. Pode passar, sabe? Aqui são algumas imagens do projeto que eu ia trazer para vocês, tá ok? Porque lá no início, na primeira visita, nós não batizamos a obra com um número, e aquele número caminhou, e por isso, o produtor fez a exposição em cima das imagens, da ficha, tá? Essa é uma obra de não sei quantos metros, tantas toneladas, não sei o que mais, é isso. E aí monta virtualmente, cada um no seu quadrado, e depois todo mundo se reúne na exposição. Aqui é mais ou menos, né, jardim, pode passar mais ilustrativo. Bom, essa exposição estava muito difícil das pessoas entenderem, porque a mídia é uma pancada, né, gente? A gente pensa assim que é simples, mas para chegar a isso, vocês não têm noção do negócio que é. Eu trouxe até um exemplo para vocês de como que ele planejava as obras. Isso aqui é um xerox dos projetos que a gente fez, porque nós tivemos que sugerir. Teve a exposição lá fora, as obras, que os roqueiros subiam, e jogavam heavy metal, e pulavam em cima da obra, e fazia, enfim. O menino pegava e passava de skate, não tem problema. Só que dentro de uma galeria, nós fizemos uma exposição com os projetos das obras que estavam lá fora para fazer uma comunicação. E junto as maquetes, os pequenos formatos, porque a obra do Amilcar, ele vai da escala de 5, 10, 30, 40, 60, 90, 80, 3, tá, sabe? Tem uma... Então, o mesmo desenho, o ângulo que estava no projeto, ele fez na pequena e vai da escala até a grande. E todas são obras, né? E todas são obras, né? Todas são obras. Ok? Aí a gente fez isso e também colocamos aqui algumas questões do acervo, né? Da brochura, do rascunho e tal. Do material. Aqui, essas aqui a gente tem que colocar em vitrine porque são as obras de madeira e essas obras são táteis. Porque, apesar de ter o desenho, o formato, a ideia, cada um constrói o formato de que você achar que seu audiovisual trabalha, né? É muito legal isso. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se vocês tiverem paciência de mais 5 minutinhos, não for pedir muito, tem um vídeo que eu não consegui baixar, mas está na internet, que é da nossa produtora. Eu não sei procurar isso aqui. Deixa eu posso procurar para vocês? Tem internet? Tem. Porque eu não estou conseguindo copiar lá o link que estava lá. Vou ver se Aí, deve ser essa, não? A gente tem umas publicidades assim, mas é coisa do YouTube, tá? Não, mas aí pode tirar, então.
Tá, amor. Beleza. São os patrocinadores. O Jardim Amílcar de Castro, ele está inaugurando um espaço novo no Centro Cultural do Banco do Brasil. O acervo que está aqui, hoje no Jardim do Amílcar, é um acervo composto, tá? Faz parte do acervo do IPAC, que é o Instituto de Promoção e Pesquisa Arte e Cultura, que é uma instituição muito jovem. Quando você vê as esculturas plantadas aqui, parece que elas nasceram aqui. Para Brasília é uma linguagem muito próxima daquilo que nós vemos cotidianamente. Antes de qualquer coisa, é a ideia entre monumentalidade e leveza. Essa coisa incrível que Niemeyer consegue fazer em seus prédios e que a Amílcar faz na sua obra. A outra coisa é essa relação com o espaço onde está. Tanto uma como outra, elas não se interpõem no espaço, elas se deixam atravessar pela paisagem. Se pensamos nessa obra atrás do Amílcar, e algo que ela tem como característica, que ela parte da forma geométrica fundamental, mas ela acaba com qualquer tipo de relação mais ortogonal. É muito interessante de se pensar em relação à própria arquitetura de Brasília, que é um partido também que tanto Niemeyer na arquitetura como Lúcio Costa no urbanismo. Gente, eu queria agradecer a gentileza de vocês de terem me ouvido nessa tarde de sexta, né? Sextou daqui a pouco. E eu estou disponível, se caso vocês queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma crítica, alguma coisa que vocês têm curiosidade, tá? Eu trabalho, e falei pouco, mas eu também trabalho com exposições que não tem essa volumetria, né? Esse dinheiro todo e tal. A última exposição que eu montei aqui na Guinhar foi do professor Marco Túlio Rezende, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Foi agora, ano passado, né? Foi ano passado? Foi, né? Final do ano. E eu fiz sozinho, né? Não tinha... Sozinho. Desculpe, muito pelo contrário. Com a ajuda de todos, né? Com a ajuda do professor Sávio, da turma que ele indicou, mas quando eu falo sozinho, não é só levantar a exposição, né? Tem a parte antes, né? De levantar. Professor, isso aqui é para você. Então é para sortear? Exatamente, esses aqui também, tá? Esse aqui é um catálogo muito bacana. Foi do... Deixa eu ver se foi onde, mas de Sica. Não era aqueles galpões lá do Rio, não, aqueles galpões do Porto. Mas esse aqui foi de Paris. Que fino. Eu queria te perguntar, você mexe com Como é que linguagem, Andréia? Você mexe? Não, se você já aprovou e captou projetos através... Eu já aprovei muito e captei poucos. Que a parte de captação é mais A difícil. parte de captação, normalmente, existem profissionais para isso que cobram uma taxa de entre 20% e 40%. Você tem para me indicar profissionais dessa parte de captação? Sim. Eu estou com projetos aprovados, já tive há uns 10 anos atrás da parte de restauro também. E agora eu estou com 3 de exposição e não consigo a captação. Mas você já tem a carta de anuência do espaço? Um deles eu tenho. Um projeto eu tenho. A gente tem que olhar isso, né? Porque o prazo está correndo. Já tem um Eu ano vou de te dar, se aprovação. você conseguir abrir aqui a bolsinha da Shopee. E aí, gente, o que vocês acharam? Acharam confuso? Senta aí um pouquinho. Acharam confuso? Não? Eu também quero um cartãozinho seu. Você vai ligar? O que a gente vai fazer Não juntos? sei, vai que um dia eu tenho uma obra, uma coisa. Oh, meu Deus, mas tem muita gente que pode ajudar. Gente, se alguém
quiser meu cartãozinho, então. Eu também quero. Ciúmes para as pessoas, entre em contato comigo quando vocês quiserem. Se eu não puder responder, já estou fazendo aqui, ó, sacolada já, você sabe, né? Não, e tem um outro lado disso também, que seria legal, assim, você tendo a oportunidade, lembre que aqui a escola tem sempre muitos alunos desejosos de ter essa experiência. Então, se houver alguma oportunidade, você avisa que a gente divulga e põe o pessoal para trabalhar, estagiar, fazer alguma coisa. Sempre aparece projetos meio que kamikaze, alguns não tão kamikaze assim. Eu posso, dentro do próximo semestre, né, a gente pode fazer um portfólio coletivo assim, da turma, entendeu? 1, 2 ou 3 trabalhos, uma coisa simples, né, mas e aí eu apresento pro pessoal, porque de tempos em tempos a gente faz uma... A gente não, quem dera se eu tivesse essa situação. O pessoal, né, faz a análise do que a gente chama de novos entrantes, que é um nome muito feio para os novos artistas que estão buscando sua colocação, que ainda não estão inseridos no mercado, que estão com um preço competitivo, tá? E é muito legal, muitas das vezes, entrar nessas coleções, por quê? Porque dependendo, potencializa o artista, porque ele vai começar... Ele já está apresentando uma coleção. Ele vai poder, vira e mexe, ele pode estar dentro de uma exposição cruzada, onde a obra dele está envolvendo com a temática, com o assunto, ou mesmo que não está, o curador faz ficar. Eu digo isso, Carlos, mas claro que isso é ótimo, né? Mas pensando mais especificamente no propósito aqui da disciplina, que é as pessoas adquirirem, porque a gente vai também nas instituições, para eles conhecerem um pouco dos processos, conversar. Adquirir a experiência que, por exemplo, eu adquiri porque fui cavando de trabalhar em montagem de exposição e tudo mais. Se algum dia precisar, eu acho que vai ter sempre alguém. Tem uma oportunidade que a gente pode fazer, é que nas terças-feiras eu vou para o CCBB, quando fechar, para fazer o que eles chamam de manutenção. Entendeu? Normalmente eu cuido eu estou cuidando dos gênios, da higienização, né? Assim, ver tudo dos procedimentos técnicos da instituição, todo dia de manutenção tem essa questão. Então, se não rolar nesse grupo, né? Agora dessa exposição, a gente vai... A minha próxima programação vai ser lá na exposição, eu ainda vou propor para eles, que é na próxima semana. Não sei se é essa a outra, porque a próxima é feriado. Eu queria perguntar, na verdade, sobre uma coisa que você falou, eu fiquei muito curiosa, que foi sobre a performance. Como que você coleciona, porque você falou da partitura, né? A partitura seria tipo um roteiro que você faz da performance? É um documento, tá? Que é similar como se fosse a anotação da música, só que é um documento onde que a gente vai cronometrando temporalmente, né? Tem uma coluna que é de 0 a 3 minutos, dependendo da escala, de 3 a 6, assim por diante. E ali a gente vai descrevendo, com apoio da filmagem, tá? A questão da performance. Exemplo, né? Eu fiz uma performance da Marta Neves, que é uma artista daqui, contemporânea e tal. Só que a performance dela é uma coisa meio que, ao contrário de alguns que fazem todos assim, né? Agora eu vou olhar para ela, é uma coisa muito mais espontânea. Então, É mais pro happening do que para... Exatamente. Mas se comercializa aquilo. E se comercializa, além da partitura, que é o documento da performance, que quando o museu vai apresentar aquela performance, o que eu já tiro da reserva técnica é a partitura, o drive agora está na nuvem, com a performance, né? E ali a gente vai descrevendo questões. Então tem uma coluna que é do artista, uma coluna que é do público, qual que é a reação do público, e ali com as outras, ali a gente tem noção de tempo, indumentária, questão
musical, espaço, né? O que fez, se andou, se caiu, se julgou, se gritou, se vomitou, se fez xixi. E ali a gente vai fazer. Muitas das performances têm os seus restos, suas sobras, seus vestígios. E aquilo é encapsulado e é comercializado O também. mercado dá conta de cortar. É caríssimo. A Janaína, ela tem uma performance que ela faz armas de fogo, com resto de material de... Eu acho que eu vi no vídeo. E tal, aí vai, atira, bota fogo na arma e tal, junta aquilo, coloca em cápsulas, né? E aquilo ali é um seriado, e é a forma do artista que tem que pagar suas contas, né? E ganhar o corre. E o legal é que os colecionadores agora estão muito voltados para os artistas vivos, contemporâneos, as questões que ninguém gosta, o estranho, o torto, o riscado. Né? E aí é muito diferente da foto performance, da vídeo performance, né? Que aí você... não tem... A foto performance já é um objeto, já tangibilizou, já é um objeto, mesma coisa do registro, ou do filme também, né? Que tem filmes para passar. Mas o documento falando, olha, o dono daquela performance, ou aquela performance pode ter 5 donos, a 1/1 é do colecionador tal, a 1/2 é do museu tal, a 1/3 é do artista. E assim vai. É muito legal. É um pouco difícil. E é uma questão que os mercados, os museus externos estão solicitando muito. Eu, mês que vem, eu vou fazer a documentação de um ritual de uma tribo. Agora, a arte indígena virou questão do tom da moda. Né? Finalmente, né? E aí, o curador está levando uma tribo para fazer uma apresentação numa exposição, né, no MASP, que o MASP próximo ano, esse ano agora, essa temática toda sobre arte contemporânea indígena. E ali vai, né? Espero que esse ano a gente não tenha tantos suicídios igual teve nos últimos anos dos artistas indígenas. Foi um só, não? Não, foram 7. Nossa. Ela quer perguntar. Eu tenho uma questão assim, Seu porque nome qual que é? Porque eu não Natália. peguei o nome de todo mundo. Natália. É porque assim, você citou sobre o Guggenheim, né, de levar a Lígia pra lá, se eu não me engano. E assim, eu fiquei pensando nessa questão de levar obras internacionalmente. Se também tem, tipo, eu imagino que deve ter vários documentos a mais que você precisa para isso, né? Eu fiquei um pouco curiosa com essa questão, né? Se cabe a você também, ao museólogo, preparar todos esses documentos para uma viagem internacional da obra, assim. Sim, tá? É uma função descrita no Estatuto dos Museólogos, né? O museólogo é o único profissional responsável por assinar os documentos oficiais. Não é o diretor, não é o dono da obra, não é o artista, é o museólogo. Todos podem assinar. Mas lá na Receita Federal, no seguro, no transporte, se for seguir esses padrões internacionais, a gente tem que deixar o número do nosso registro lá. E temos que registrar isso no conselho. Do mesmo jeito que o arquiteto registra o seu projeto, que o engenheiro e tal registra no CREA, a gente também registra. Tá? E é uma série de documentos internacionais, sim, mas são documentos padronizados. Tá? Existe até plataformas de comunicação informacional, software, que um museu comunica com o outro. Inclusive tem uma plataforma desenvolvida no Brasil, que vocês podem consultar depois, que é muito legal, muito fácil, é aberta, de graça, chama Tainacan. Lá vocês podem montar o seu portfólio, porque como é uma plataforma aberta, vocês podem divulgar, de alguma forma, o acervo de vocês com uma infinidade de mais de
3.000 museus, assim, instituições, várias instituições, chama Tainacan. É uma plataforma que você... Oi? C ou K? Com C e com K. Tainacan com K. Vocês consultam. Tainacan, software de gestão de acervo e tal. É do governo. O governo desenvolveu isso para apoiar as pequenas instituições museológicas dos municípios. Aqui em Minas a gente tem 540 instituições intituladas de museu. E nós somos 87 museólogos. 87? Então como você tem esse número? Porque tem... Por conta que são os museólogos registrados. Registrado. Mas se não tiver o registro, você não é museólogo. Você Porque está formando há quanto tempo o curso de museologia? O curso de museologia, a primeira turma foi em 2010. Não, a minha turma foi depois. Eu entrei na primeira turma. 2010, ou seja, tem 13 anos. Forma quantos por ano? Olha, a minha turma, nós entramos em 40 e formamos em 4. O curso é muito difícil. É muito difícil. Então, e lá na UFMG tem uma questão assim. Você tem que gostar muito da museologia, porque quando você entra, você tem a oportunidade, a partir do segundo semestre, de fazer mobilidade. Então, abre a vaga lá assim. Tem gente que saiu da museologia e foi para o direito, foi para medicina, sabe? Porque primeiras vagas que abrem são para os internos. Aí depois que abre, e o pessoal vai desistir no caminho, porque não é uma profissão rentável. É muito difícil e não é tão rentável, a não ser que você passa no concurso, vai para o Senado, para ganhar 25 mil por mês e tal. Mas é E se os museus e instituições seguissem, né, a legislação, todos deveriam ter. O Museu da Procura, por exemplo, não tem. Já teve, mas não tem. Belo Horizonte são 2 museólogos. Quem são? Ou onde estão? Eles estão no negócio chamado SUMAV. Uns superintendências, o banco de... Deve ser municipal. São poucos. E muitos que formaram não se registraram, tipo a Luciana, nossa amiga, né? Ela não se registrou. É museóloga e tal, mas acontece que se for para assinar um documento, ela tem carinho. Aí tem esses empecilhos. Mas é muito legal, gente. Mas para se registrar, você não precisa de coisas a mais, então? Porque você falou que para se registrar, você precisa fazer um curso superior de bacharel em museologia e fazer o seu estágio técnico supervisionado. Que são os 4 anos mais um. Normalmente, tem gente que faz, depois eu fiz junto. Eu fiz junto porque eu fiz em cima de conselho, conselho de cultura, conselho estadual de políticas culturais, que é a minha especialidade. Eu sou especializado em políticas públicas de cultura para Minas Gerais. Apesar de trabalhar com essa coisa de carregar aula para lá, porque isso não dá dinheiro. Mais alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. Atendeu de alguma forma? Foi ótimo. Muito rico. Deu para ter uma noção boa da museologia e da museologia ideal e daquela real da gente tem que pôr a museologia raiz, né? Massa, né? Veja que vocês precisarem de mim, tá ok? O percurso de vocês estão traçando. Pode ser que a gente encontre, né, as nossas profissões se cruzem em breve, no caminho. A tendência é que a gente trabalhe juntos, né? Existem museólogos não especializados em obra de arte, museólogo em biologia, porque como eu falei, museu pode ser de tudo, né? Aí no meu caso, fui entrando um pouco mais na obra de arte, mas posso ajudar vocês, conheço pessoas que podem ajudar em outras perspectivas aí. O importante é fazer um trabalho de coração, né? Aqui na Guiá a gente forma, são artistas e professores artistas, né? Mas muitas pessoas fazem uma segunda graduação em museologia, pode ser uma delas. O mesmo sem fazer, nem todo mundo vai trabalhar com o próprio trabalho, vai trabalhar em instituição, tem um campo grande. Olha, tem um campo vasto. Desde quando eu formei, eu não parei de trabalhar nem um dia, para te falar a verdade. Dia de casa,
Tem coisas que ainda eu